Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil. Hoje nós vamos falar sobre o direito de representação, um conteúdo bastante interessante que a gente já vem mencionando no decorrer de nossas aulas, e a gente hoje vai ter a oportunidade de se aprofundar mais, ver direitinho as características, os requisitos do direito de representação, tá certo? Mas antes de darmos início a essa aula, você que não está em dias com os conteúdos, pausa esse vídeo, volta lá para as aulas anteriores, porque nosso conteúdo ele é cumulativo, certo? Então é importante que vocês estejam em dias com nossas aulas, para que facilite a compreensão, certo? Principalmente no momento que a gente estiver exemplificando as situações pertinentes ao nosso conteúdo, tá bom? Bom, então vamos falar sobre o direito de representação. O que seria esse direito de representação? Vejam só, pessoal, há duas maneiras de se suceder. A sucessão ela pode acontecer por direito próprio, quando a herança é deferida ao herdeiro mais próximo, seja em virtude do seu parentesco com o falecido, ou seja por sua condição de cônjuge ou companheiro, tá certo? Então, o que é que acontece na prática? Seu José morre e a herança de seu José é transferida para os seus herdeiros, Aí esses herdeiros, nós já vimos quem são os herdeiros legítimos, que são os descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. E, por fim, os colaterais. Nós vimos que o cônjuge ele vai concorrer à herança com os ascendentes, com os descendentes e com os ascendentes, certo? Vimos também as exceçõezinhas, quando é que o cônjuge não tem direito à herança. A previsão legal é o artigo 1829, parágrafo 1º do Código Civil, tá certo? As situações que o cônjuge não vai concorrer nem com os descendentes, nem com os ascendentes, tá bom? Mas assim, em regra, essa sucessão ela pode acontecer por direito próprio, quando é chamado a suceder o legitimado, certo? Seja ele descendente, seja ele ascendente, ou seja ele cônjuge ou companheiro. Ou também essa sucessão poderá se dar por representação. E o que seria essa sucessão por representação? Vejam só, a sucessão por representação é quando é chamado a suceder em lugar do parente mais próximo do autor da herança, porém pré-morto, ou considerado ausente ou incapaz de suceder. O direito de representação, uma pessoa que a princípio não seria legitimado a receber a herança naquele momento, certo? Ele é chamado a suceder a pessoa que teria a legitimação, porém, por ser pré-morto ou por estar naquela situação de ausência, de capacidade sucessória, ela não pode receber a herança. E essa herança será repassada para o seu representante, tá certo? Então, basicamente, seria isso o direito de representação. Então, olha só, se o decus deixa descendentes, sucedem-se a eles por direito próprio os seus descendentes. Bom, quem seriam os primeiros descendentes? Os seus filhos, beleza? Então, se seu José morreu, a sua herança é transferida para os seus descendentes. Aí a gente vai falar do direito de representação. Eu já quero adiantar, pessoal, que o direito de representação ele se dá em linha reta entre os descendentes, tá bom? Por isso, quando eu estiver falando do direito de representação, eu vou sempre falar apenas dos descendentes. Eu não vou colocar como herdeiro nos exemplos nem o cônjuge, nem o companheiro, nem os ascendentes, certo? Para a gente poder facilitar e eu não precisar estar sempre repetindo essa situação. Então, olha só, seu José faleceu e é chamado a suceder os seus descendentes. Nós vimos que, em regra, os descendentes mais próximos vão excluindo os mais remotos. Então, o que acontece? Quem são os descendentes mais próximos de seu José? Os herdeiros filhos,
certo? E esses herdeiros filhos vão herdar por direito próprio. Então, se o seu José tem um patrimônio de 100 mil reais e ele tem 2 filhos, cada filho irá receber um montante de 50 mil reais, ou seja, a herança será dividida em partes iguais para os seus descendentes, os seus filhos, que receberão por direito próprio, tá certo? Se, no entanto, um desses filhos ele já é falecido, e esse filho falecido ele tem 2 filhos que seriam netos do autor da herança, esses netos eles vão ocupar o lugar do pai, certo? E a gente vai dizer que esses filhos eles vão receber uma herança por representação ou ainda por estirpe. Então, quando a gente estiver falando de herança por estirpe, a gente está falando de uma herança por representação. Nesse caso, nesse exemplo, pessoal, olha só o que acontece. Seu João faleceu e tinha 2 filhos. A sua herança seria dividida em 2 partes, certo? Para o filho A e para o filho B. Esses 2 receberiam por direito próprio. Acontece que o filho B ele é pré-morto, ou seja, esse filho B ele faleceu antes de seu João e deixou mais 2 filhos, que seriam netos do seu João. Esses 2 filhos, herdeiros netos, eles vão ocupar o lugar do filho B, certo? E vão receber por estirpe. Por quê? Porque essa herança de seu João, ela continuará sendo dividida em 2 partes. 50% para o filho A e 50% que seria dividido para o filho, que seria repassado para o filho B, que será dividido para os herdeiros netos, que receberão por estirpe, que receberia nesse caso 25% e o outro 25%, certo? A parte que tocaria para o herdeiro, o descendente B, o filho B, será dividido em partes iguais para os seus filhos, tá certo? Segundo Clovis Bevilacqua, a representação sucessória é um benefício da lei em virtude pelo qual os descendentes de uma pessoa falecida são chamados a substituí-las na qualidade de herdeira legítima, considerando-se do mesmo grau da pessoa representada e exercendo em sua plenitude o direito de representação, o direito hereditário que a esta competia. Então, observe, esses herdeiros chamados herdeiros netos, eles ocupam o lugar do pai, certo? Ocupam o lugar do pai, que é o primeiro descendente da linha sucessória, e eles vão receber os mesmos direitos que o seu pai teria, certo? As mesmas condições que o seu pai teria. E é claro, a gente fala de estirpe porque, nesse caso, pessoal, a herança de seu João não será dividida em 3 herdeiros, em 3 cotas-partes. Será dividida em 2 cotas-partes, certo? De 50% para o filho A e 50% para o filho B. E nesse exemplo, os herdeiros desse filho B vão receber, ou seja, aquela cota-parte que caberia ao filho B, será dividida entre os seus descendentes, entre os seus filhos, tá certo? Então é basicamente isso. Pessoal, mas aí, como eu disse, quando a gente estiver falando da representação, do direito de representação entre os descendentes, a gente vai ver que, se tiver morrido os herdeiros, herdeiro neto, pode ser repassado para o bisneto, sem problema nenhum, entre os descendentes, tá bom? Ainda segundo Orlando Gomes, sucede-se por direito de representação quando, no momento da abertura da sucessão, falta quem devia suceder por designação legal ou não sucedeu por impossibilidade física ou jurídica. Ocorre, nesse caso, só uma transmissão, sucedendo em substituição os parentes indicados por lei. Observe, pessoal,
Esse conceitozinho de Orlando Gomes, esse conceitozinho de Orlando Gomes, ele visa distinguir a sucessão por direito de representação com o que ocorre com o direito de transmissão, certo? Que é quando a pessoa substitui o herdeiro perante a classe, substitui o herdeiro por uma sucessão, por exemplo, por uma sucessão, tá bom? Na representação, o herdeiro vem ocupar o lugar do representado e assim sucede num só chamado ao autor da herança. Na sucessão por direito de transmissão, há 2 chamamentos ou uma dupla transmissão, passando a herança do herdeiro sucedido e por morte deixa aos respectivos sucessores, tá certo? Então a gente faria essa diferenciaçãozinha com relação à representação e à sucessão por direito de representação, tá bom? O fundamento jurídico para o direito de representação, o fundamento jurídico para o direito de representação é que a representação é restrita à sucessão legítima, não se aplicando à testamentária, tá bom? Então, não há direito de representação, na sucessão testamentária, certo? No entanto, admite-se a substituição vulgar determinada pelo testador. Ou seja, observe, a sucessão por representação, ela ocorre na sucessão legítima. Ou seja, se por acaso o autor da herança faleceu, a sua herança é transmitida para os seus filhos, certo? Se um dos seus filhos for pré-morto, essa herança é transmitida por representação aos filhos desse pré-morto, tá bom? Já no direito, na sucessão testamentária, se por acaso, imagine só que seu João deixou um herdeiro testamentário, ou seja, deixou uma herança para uma determinada pessoa, certo? Para um amigo, por exemplo, para facilitar a compreensão. Aí imagine só que ele foi lá, fez o testamento, deixando uma herança para o seu amigo, e seu amigo chega a falecer antes do autor da herança, e seu João ele não altera o seu testamento. O que é que isso vai acontecer? Como eu disse, o direito de representação não vai acontecer na sucessão testamentária. Logo, aquela cláusulazinha que deixava uma herança para o amigo de seu João, ela vai caducar, ela não vai ter finalidade. E os herdeiros do amigo de seu João não vão poder representar nessa herança, tá certo? Nessa herança do seu amigo. Não há direito de representação na sucessão testamentária. Agora, o que acontece? Admite-se a chamada substituição vulgar, se o testador assim o fizer. Por exemplo, ele foi lá e disse que estaria deixando uma herança para o seu amigo, certo? E se porventura, no momento da abertura da sucessão, o seu amigo fosse pré-morto, essa herança seria transmitida para os seus herdeiros, tá certo? Então observe, nós não estamos diante de um direito de representação, e sim de uma substituição, que é denominada substituição vulgar, porque o próprio testador ele já delimitou, ele já determinou quem iria receber essa herança, na falta eventual daquele amigo dele que seria o herdeiro testamentário. Isso está previsto lá, essa condição está prevista no artigo 1947 do Código Civil. Pode ainda o testador estipular no ato de última vontade que os bens por ele deixados passem por pré-morto do beneficiário aos seus herdeiros legítimos, como assim eu falei. A finalidade do direito de representação é mitigar o rigor da regra de que o grau mais próximo exclui o mais remoto. Por quê? Se a gente for observar a regra que o grau mais próximo exclui o mais remoto, a gente ficaria naquela regrinha, né?
se por acaso seu João tinha três filhos, um é pré-morto e seu João morre, a herança deveria ficar para os descendentes mais próximos, que seriam apenas esses dois filhos. Aquele filho pré-morto nada receberia, porque ele já é pré-morto. E os seus filhos, os filhos do herdeiro pré-morto, eles, embora descendentes, eles estão numa linha mais distante com relação aos filhos do autor da herança, tá certo? Então ele vem, de uma certa forma, flexibilizar, ou seja, mitigar esse rigor dessa regrinha que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. E é claro, isso vai acontecer, inclusive, mantendo o equilíbrio entre as pessoas sucessivas da mesma classe pela substituição por sua estirpe. Por exemplo, se por acaso a gente tinha aqui os três filhos e um é pré-morto e tinha mais dois, e esse pré-morto tinha dois filhos, nós não vamos fazer uma divisão da herança em 4, mas nós vamos continuar dividindo essa herança em 3 partes, sendo que uma cota par será dividida para 2 herdeiros netos. É assim que funciona a representação por estirpe, tá certo? No nosso Código de Direito Civil, lá no artigo 1851, ele vai falar sobre o direito de representação, vai trazer a previsão legal do direito de representação, onde ele vai dizer o seguinte: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse, certo? Então observe, nós estamos diante da seguinte situação, nós vamos falar que aqueles herdeiros netos vão ter direito a receber a herança nas mesmas condições que o seu herdeiro pai, certo? Seu herdeiro pai receberia, certo? Ainda de forma um pouco redundante, lá no artigo 1854, ele prescreve o seguinte: os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse, tá certo? Então vai apenas reforçar o que está previsto lá no artigo 1851, que foi o que eu já trouxe para vocês, tá certo? E quais seriam os requisitos do direito de representação? Claro, pessoal, existem alguns requisitos pertinentes ao direito de representação. O primeiro requisito com relação ao direito de representação é que o representado tenha falecido antes do representante. Observe, o representado ele deve ser pré-morto, tá certo? Ele deve ser pré-morto, ele deve ter morrido antes do seu representante. Isso é a regra, tá bom? Não se representa, não há direito de representação de pessoa viva, tá bom? Não há direito de representação de pessoa viva, salvo as hipóteses legais, como no caso da ausência, da indignidade, da deserdação, que nós vamos, que são hipóteses, ou da comoriência também, que são hipóteses que possibilitam o direito de representação. Vamos aqui tentar ser um pouco mais claro. O que acontece? Estou dizendo que só é permitido o direito de representação, se o representado tiver falecido antes do seu representante. Bom? Antes do seu representante. Primeiro ponto. Aí estou afirmando que não há a regra, e em regra, não há representação de pessoa viva. Não há representação de pessoa viva. E estou dizendo que dessa regra nós temos algumas exceções. Quais seriam as exceções? Vamos primeiro aqui falar da indignidade, que a gente já estudou nessa unidade. Nós vimos que se um determinado herdeiro ele cometer
alguns atos previstos na nossa legislação, ele poderá ser considerado indigno, certo? E se ele for considerado indigno, essa indignidade ela é equiparada a como se ele fosse morto, certo? Lá conforme o artigo 1816, o indigno é considerado como um pré-morto, certo? Então olha só, a legislação diz que o indigno, o herdeiro considerado indigno, ele, para efeito sucessório, ele é considerado como se fosse morto, certo? Logo, se a gente vai considerar o indigno como se morto fosse, o que caberia para o indigno será transferido para os seus sucessores, tá certo? Então, se a gente tem aqui, seu João tinha 3 filhos, houve a abertura da sucessão, a herança é transferida para esses 3 filhos. Aí, por algum motivo, algum ato praticado aqui pelo filho C, esse filho C foi declarado, foi sentenciado como indigno, certo? Foi sentenciado como indigno. Aquela sentença que decreta a indignidade, ela retroage à abertura da sucessão, e o que caberia para esse herdeiro C será transferido nas mesmas condições para os seus sucessores, ou seja, os seus herdeiros, os seus filhos, certo? E assim, os descendentes, os herdeiros netos, receberiam a herança no lugar daquele que foi decretado indigno, certo? Foi decretado indigno. Nós temos a situação da deserdação também, que tem a mesma situação, certo? Aquele que é deserdado, que é deserdado, também não vai ter direito, também não terá direito à herança, tá bom? E por fim, o ausente, aquela pessoa que desapareceu do seu domicílio, sem deixar paradeiro, ninguém sabe onde é que essa pessoa está. Então, existe todo aquele procedimento que vocês viram no segundo período em direito civil, lá no segundo período, sobre a decretação de ausência. E é claro, se após a decretação da ausência existe uma presunção também que ele seria morto, já que o ausente seria morto. Então é possível o direito de representação nas hipóteses de ausência, tá certo? Então, indignidade, ausência, deserdação, e também a gente traria aqui a situação da comoriência, tá certo? Olha só, seu João morreu aqui no acidente de carro com o filho C. Não há como se precisar quem morreu primeiro, se foi o filho C ou foi seu João. Nesse caso, há a possibilidade do direito de representação, exatamente pela impossibilidade de se declarar se esse herdeiro C ele é pré-morto ou não. Então seria uma outra possibilidade também para o direito de representação, a chamada comoriência. Bom, outro requisito para o direito de representação é que o representante seja descendente do representado. Olha só, pessoal, o representante seja descendente do representado. A representação se caracteriza como efeito pelo chamamento dos descendentes para substituir o ascendente em uma sucessão. Quando é feita em linha reta, o filho substitui o pai na sucessão do avô, e assim por diante. O direito de representação, eu já adiantei, ela acontece sempre na linha reta, certo? Sempre na linha reta e na linha dos descendentes, tá certo? Ela nunca vai acontecer o direito de representação na linha dos ascendentes, tá certo? Então, o direito de representação exige que o representante seja descendente do representado, certo? Essa previsão está lá no artigo 1852 do Código Civil,
que diz que dá-se o direito de representação em linha dos descendentes e nunca na linha dos ascendentes. Outro requisito ao direito de representação é que o representante tenha legitimação para herdar do representado no momento da abertura da sucessão. Olha só que legal. Tal condição ela é aferida em relação ao sucedido e não ao representado. Observe, pessoal, o representante ocupa a posição deixada pelo seu representado, e mas não herda deste. O que acontece? Imagine só um filho que decide renunciar à herança do pai. Veja só, vamos aqui para trazer aqui seu João novamente. Seu João tinha 3 filhos. Tinha 2 filhos para facilitar. O filho A e o filho B. O filho B morreu, certo? O filho B morreu e deixou 2 filhos. Aí vamos lá para esses 2 filhos, que um desses 2 filhos ele decida renunciar o direito da herança de seu pai, certo? Ele renunciou o direito da herança de seu pai. Se ele renunciou o direito da herança de seu pai, a herança desse filho aqui vai ser adjudicada por esse único irmão aqui que não renunciou, tá certo? Que não renunciou. Aí o que acontece? Posteriormente, seu João morre, certo? Seu João morre. E a herança ela será transmitida para os seus descendentes. Quem são os descendentes? O filho A e o filho B. Acontece que o filho B, como eu já disse, ele é pré-morto e tem 2 herdeiros, sendo que um desses herdeiros renunciou à herança do filho B, certo? Logo, pessoal, a herança de seu João será dividida em 2 partes, que seria a parte do filho A e a parte do filho B, que será transmitido para os seus 2 filhos, certo? Professor, mas um filho não renunciou? Sim, um filho renunciou à herança do pai. Nós estamos falando da herança do avô, certo? Então, essa renúncia relativa à herança do pai, ela não irá abranger a herança do avô, salvo se ele renunciar também à herança do avô, tá certo? Compreendido, pessoal? Então, olha só, ele renunciou à herança, vai caber, a renúncia nesse caso, caberia exclusivamente à herança desse filho B. Com relação à herança de seu João, não houve renúncia. Logo, os descendentes do filho B terá direito de representação sobre a sua herança, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. É basicamente isso. Bom, outro requisito no direito de representação é que não haja solução de continuidade no encadeamento dos graus entre o representante e o representado. Não pode um neto, pessoal, saltar sobre o pai vivo a fim de representá-lo na herança do avô, salvo no caso de ausência, indignidade ou deserdação. Olha só, pessoal, isso é uma situaçãozinha que muitas vezes a gente causa uma confusão. Confesso que lá na época que eu fui prestar o exame da ordem, eu mesmo errei, certo? Eu mesmo errei uma questão dessa, por isso que eu peço o máximo de atenção de vocês. Eu estou falando que, como regra, não pode haver salto na continuidade do encadeamento de graus. Então, olha só, o que acontece? Seu João morreu, certo? Seu João morreu e a herança será transmitida para os seus descendentes, o filho A e o filho B. O filho A e o filho B. Não pode haver saldo de continuidade, ou seja, a gente não vai direito de representação se esse filho A e esse filho B ele for vivo, certo? Ele for vivo. Então, os herdeiros netos que estão aqui no 2º grau, só teriam direito à representação de seus pais aqui, se esses pais fossem pré-mortos, certo? Aí a gente lembra das exceções.
da ausência, da indignidade, da deserdação, tá bom? A ausência, dignidade, deserdação, também a comoriência, tá bom? Então, olha só, o que acontece que eu pedi aqui um pouco de atenção. Se por acaso um desses filhos aqui, eles renunciarem à herança, então imagine aqui, seu João faleceu, tem 2 filhos, o filho A e o filho B. Imagine só que o filho B, ele decide renunciar à herança de seu pai, certo? Se ele renunciou à herança de seu pai, essa herança não será transmitida para os seus descendentes. Por quê? Porque ele está vivo. Se ele está vivo e ele decide renunciar, ele não vai receber a herança, logo essa herança não será transmitida para os seus descendentes. Essa herança caberá unicamente a esse herdeiro, a esse filho que está vivo e que não renunciou à herança. E ele vai fazer a chamada adjudicação daquela herança, tá certo? O que acontece? Não há possibilidade de nós saltarmos de um descendente de primeiro grau, filho, para um neto, se aquele neto estiver vivo, certo? Então, se um filho ele renuncia à herança, o direito da herança não irá saltar para os seus netos. Se ele renunciou, ele vai perder o direito da herança e os seus filhos nada vai receber com relação à herança de seu avô, de seu pai, tá certo? Então é basicamente isso, não há possibilidade de saltar a pessoa do intermediário, tá bom, pessoal? A gente lembra dessa situaçãozinha. Então eu lembro na minha prova da OAB, quando eu fiz, que tinha uma questãozinha assim, aí dizia o percentual, ele falava que eram 3 filhos, um renunciou, e esse que renunciou tinha mais 2 filhos, aí dizia como era que seria feito a divisão, a partilha daquela herança, certo? E eu na minha cabeça no dia veio que se o pai renunciou, a herança seria transmitida para os seus filhos, porque eu lembrei da chamada herança translativa, que seria aquela cessão onde ele estava transferindo para... Porque eu viajei, na realidade é que eu dei uma viajada, mas assim, a gente tem que lembrar que se não há possibilidade de saltar, se a pessoa de um grau para o outro, se a pessoa estiver viva, certo? Salvo as exceções legais, no caso de renúncia, aquele outro herdeiro ele não vai receber, certo? O outro descendente do grau mais remoto não vai receber. E é claro, a gente tem que destacar que nenhuma dessas hipóteses, certo? Que nenhuma dessas hipóteses vai desaparecer a concorrência com o cônjuge sobrevivente, com o companheiro, com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá bom? Conforme previsto no artigo, salvo as exceções previstas no artigo 1829, que ele vai tratar lá dos regimes de comunhão do casamento, tá bom? Vocês deem uma olhadinha lá no artigo 1829, parágrafo, ou melhor, inciso 1º, tá bom? Inciso 1º. Bom, linhas em que se dá o direito de representação. Eu já venho mencionando que o direito de representação ele é verificado na linha reta dos descendentes, nunca na linha dos ascendentes, certo? Conforme artigo 1852. Na linha colateral, ocorrerá em favor dos filhos dos irmãos do falecido. Então, olha só, eu vou aproveitar, foi uma pergunta que eu recebi de uma colega de vocês, com relação ao direito de representação dos colaterais, tá bom? Então já não vou fazer um vídeo falando sobre essa dúvida, porque eu já estou respondendo ela exatamente nesse momento, tá bom? Então já respondi no privado, foi uma pergunta pelo WhatsApp, já respondi pelo WhatsApp. Então se tiverem dúvida, pode mandar para meu WhatsApp ou via Card Web que eu vou responder.
e também vou tratar em nossas aulas. Como foi uma dúvida que antecedeu a nossa aula, eu já estou tratando dela, em nossa aula, diretamente na nossa aula. Olha só, eu estou dizendo que o direito de representação se dá na linha dos descendentes, tá certo? Na linha dos descendentes. Então, nunca vai haver direito de representação na linha dos ascendentes. Com relação aos colaterais, também vai acontecer o direito de representação na linha dos descendentes. Mas como, pessoal? Imagine só que seu irmão faleceu, não tinha filhos, não tinha descendentes, não tinha ascendentes, não tinha companheiro, tá bom? Quem é que vai herdar? Os seus colaterais, certo? Que seriam os seus irmãos. Seu João faleceu e tinha dois irmãos, o irmão A e o irmão B. O irmão A e o irmão B, certo? Se por acaso o irmão B ele for pré-morto, ou seja, ele tiver morrido primeiro de seu João, os herdeiros os descendentes, ou melhor, os filhos desse irmão colateral, ele terá direito de receber por representação, tá bom? Terá direito de receber por representação, tá certo? A pergunta que eu recebi foi com relação, na linha dos colaterais, a os netos desse irmão, certo? Era mais ou menos assim. Esse irmão faleceu, se era possível direito de representação para o filho e o neto dele. E a resposta é que não. Na sucessão, no direito de representação dos colaterais, só terá direito à representação o filho do irmão pré-morto, certo? O filho do irmão pré-morto. Não há direito de representação se assim for os chamados sobrinhos netos, tá certo? Olha só, lá nos descendentes, a gente viu que na falta do filho é chamado neto, na falta do neto é chamado bisneto, e sucessivamente é possível direito de representação dentre os descendentes. Aqui nos colaterais, não há possibilidade de direito de representação com relação aos sobrinhos netos, e apenas os sobrinhos. Então, o sobrinho poderia representar a herança do seu pai, certo? Na sucessão dos colaterais. Aí sim, se por acaso João faleceu e deixou e tinha dois irmãos, essa herança será transmitida para os seus irmãos, para os colaterais. Se um desses irmãos for pré-morto, os filhos desses, que seriam os sobrinhos do autor da herança, terá direito de representação, ou seja, vai receber a herança por estipe, nos mesmos direitos, nos mesmos moldes daquele irmão pré-morto. Se ambos os irmãos forem falecidos, aí esses sobrinhos vão receber a herança, mas não por representação, certo? Vão receber por direito próprio, certo? Na ausência, aí sim, na ausência dos irmãos, de sobrinhos, aí você poderia chamar os tios, certo? Os tios avós, que seria o outro grau, o grau mais próximo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que é importante a gente falar. Com relação aos efeitos da representação, os efeitos do direito de representação. Bom, o principal efeito do direito de representação é atribuído ao direito sucessório à pessoa que não sucederia por existirem herdeiros de graus mais próximos, mas que acabaram substituindo o herdeiro pré-morto, tá bom? Então, olha só, estou dizendo que o principal efeito do direito de representação é que é atribuído a herança a um herdeiro que não iria receber aquela herança por existir herdeiro de grau mais próximo. Esse é o principal efeito do direito de representação. Outro efeito do direito de representação é que os representantes
herdam exatamente o que representando haveria herdado se vivo fosse, certo? Então ele vai herdar exatamente o que o representado iria herdar se vivo fosse. Outra característica é que a cota hereditária do direito do representante não responde pelas dívidas do representando, mas pelas do autor da herança a quem sucede diretamente. Olha só, vamos tentar trazer um exemplo para a gente poder clarear essa situação. Seu João faleceu e deixou 2 filhos, certo? Acontece que um desses filhos ele é pré-morto e deixou aqui um neto, tá bom? Olha só, estou falando que o que seria herança? Nós vimos que a herança é subtraída as dívidas, todas as dívidas, as despesas de funerária, com o funeral, tá certo? O que sobrar é herança e é transferida para os seus sucessores, tá bom? Então é transferida para A e para B. B é pré-morto, certo? E quem vai representar? O filho de B, seria C. O que acontece? Estou dizendo que a dívida, essas despesas, as despesas que eventualmente B tinha, essa herança não esse herdeiro aqui C que vai receber, essa herança não vai responder, não será utilizada para pagar essas dívidas do herdeiro B, certo? Por quê? Porque essa herança já foi utilizada para pagar as dívidas do autor dela, da herança, certo? Então não vai haver, não há previsão para que essa herança seja utilizada para pagamento, para saldar dívidas daquele herdeiro pré-morto, certo? Haja visto que ele já foi utilizado para saldar dívidas, para custear as despesas de funeral do autor da herança, tá bom? Isso está previsto, deixa eu ver aqui. Sim, aí outra característica é que o quinhão do representando partirá em partes iguais com o dos representados, conforme o artigo 1855. Então, a herança por estiplo, que a gente viu, aquele quinhão, ela é dividida em partes iguais, certo? Entre todos os representados. Outro efeito é que o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra, conforme o artigo 1856, que é aquele exemplozinho que o pai que o filho renunciou à herança do pai. Acontece que o pai por ser pré-morto, aquele filho que renunciou à herança do pai poderá receber a herança do avô representando seu pai perfeitamente. E por fim, os netos, representando seus pais, têm a obrigação de levar à colação as doações que estes receberem do avô, cujos bens estão sendo inventariados. Olha só, nós vamos ver aí no Instituto da Colação. Acho que eu já até mencionei, mas vou fazer aqui um apanhadozinho bem rápido, tá bom, pessoal? Eu falei que a doação, em regra, ela é considerada antecipação de legítima, salvo se ela não tiver ocorrido da parte disponível do autor da herança, tá certo? Então, olha só, estou falando que os sucessores, os representantes, eles têm a obrigação de levar para a colação, ou seja, de levar aqueles bens que foram doados do seu avô para o seu pai, certo? Que faz parte que foi considerada antecipação de legítima, para se verificar, ou seja, para se redistribuir ou para se reduzir a divisão dos demais bens. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse instituto da colação, mas é basicamente isso, tá certo? Agora, o que acontece? Isso, se por acaso os herdeiros netos estiverem recebendo por representação. Porque se por acaso eles estiverem recebendo por direito próprio, ou seja, todos os filhos do autor da herança faleceram e os netos estão representando por direito próprio, por seu grau mais próximo,
não há de se falar de colação daqueles bens que foram doados, certo? Por quê? Porque a gente não estaria diante de direitos diversos, tá certo? Direitos diversos, já houve a transmissão desses bens, a gente não está falando de colação. Mas se por acaso um pai doa para um filho um bem que faz parte da legítima e aquele filho morre, os herdeiros desses são obrigados a levar, a fazer a colação desse patrimônio que foi doado, certo? Para que possa ver a distribuição desses bens, conforme preceitua o artigo 2009, certo? 2009 do Código Civil. Então, com relação ao direito de representação, esses são os principais pontos, os principais tópicos, tá certo, pessoal? Acho que o de mais importante relativo ao direito de representação foi mencionado aqui. E qualquer dúvida com relação à aula, com relação aos estudos de vocês, podem mandar para mim que eu terei o prazer de responder, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.